Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amiga ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, programa de todos os domingos aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, um programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, com a mensagem semanal do nosso Bispo Diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. Hoje é domingo, 16 de julho, 15º do tempo comum do ano A, com a liturgia ressaltando que as sementes da Palavra de Deus dão fruto em corações preparados e fecundos. As nossas comunicações deste Informativo Diocesano. Bispo Diocesano de Erechim nomeia 2 vigários paroquiais. Com provisões datadas do dia 11 deste mês, Dom Ademir Antônio Mazzali, Bispo Diocesano de Erechim, nomeou 2 vigários paroquiais. Padre Ivacir João Franco para a paróquia Santiago, Aratiba, onde é pároco Padre Dirceu Balestrin, bem como diretor da Rádio Aratiba. Padre Dirceu Dalla Rosa para a paróquia São Cristóvão, em Erechim, cujo pároco é o Padre Leonardo Silva Pereira Fávero. Padre Dirceu continuará reitor do Seminário Maior de São José da Diocese de Erechim, em Passo Fundo, e ajudará também na paróquia Santa Terezinha de Estação. Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora de Erechim realiza sua reunião deste semestre. Padres, representantes das paróquias, dos movimentos e das pastorais da Diocese de Erechim realizaram a primeira de 2 reuniões anuais do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora na manhã do dia 8, no Centro de Eventos do Seminário Nossa Senhora de Fátima. Equipe da coordenação diocesana motivou a oração inicial. Padre Jair Carlesso, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, conduziu a apresentação dos participantes. O vigário-geral da Diocese, Monsenhor Agostinho Francisco Dors, saudou a todos em nome do Bispo Dom Ademir Antônio Mazzali, que fora a Passo Fundo buscar Padre Geraldo Pascoal Moro, que receberá alta do Hospital São Vicente de Paulo daquela cidade, no qual passou por 2 angioplastias. Ressaltou a importância e a necessidade da reunião, exercício de participação e corresponsabilidade. Padre Jair Carlesso, com recurso do Data Show, apresentou reflexão da recente Assembleia do Regional Sul 3 da CNBB, basicamente sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023, prorrogadas até 2025. Assim, as novas diretrizes serão elaboradas à luz das conclusões da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade, comunhão, participação e missão, em 2 etapas, em outubro deste ano e do próximo. O período deste ano e do próximo é para ampliar a escuta e discernir a resposta aos desafios atuais numa sociedade laica, plural e secularizada, que não se deixa facilmente iluminar pelo Evangelho, com as novas tecnologias que tanto aproximam quanto distanciam as pessoas. Após sua exposição, Padre Jair propôs reflexão em pequenos grupos com 2 questões. Que outros elementos precisam ser considerados nas próximas diretrizes? O esquema metodológico das atuais diretrizes corresponde ao que precisamos no atual contexto? Comunicações das pastorais e movimentos com relato de atividades realizadas no primeiro semestre deste ano e de programadas para o segundo. Algumas das programadas: catequese, encontros por áreas, 3ª Jornada Estadual de Catequese em Santa Maria, dia 27 de agosto, com 214 inscritos da Diocese. Início da Escola Catequética, dia 16 de agosto, às 19 horas, no Auditório São José. 2 encontros formativos com as coordenações paroquiais. Programação do Santuário. No dia 13 de cada mês, celebrações recordando as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Encontro com ex-festeiros do seminário, dia 23 deste mês. Romaria Vocacional, dia 19 de agosto, das 13h30 às 16 horas com missa. Encontro dos ex-seminaristas, dia 16 de setembro, a partir das 14 horas, encerrando com a missa das 18h30. Sessão especial da Câmara de Vereadores de Erechim pelos 70 anos do seminário. Pedalada da Fé da Igreja Nossa Senhora da Salete, 3 vendas ao Santuário, dia 23 de setembro, às 14 horas.
Novena da 72ª Romaria de Fátima, de 29 de setembro a 7 de outubro, com 4 celebrações eucarísticas diárias, 7, 14 e 18 horas com terço, 20 horas com procissão da Catedral ao Santuário. Romaria da Criança, dia 7 de outubro, às 9 horas. Romaria Diocesana, dia 8 de outubro. Canto litúrgico, encontro de formação, dia 29 de outubro, das 8h30 às 16 horas, no Auditório São José. Pastoral do Migrante. Busca atender necessidade permanente de alimento, roupas, moradia, documentação de imigrantes estrangeiros. Pastoral Familiar. Semana Nacional da Família, de 13 a 19 de agosto, com o tema Família, fonte de todas as vocações. Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro, de 1º a 8 de outubro. Terço dos Homens. Encontro diocesano, dia 29 de outubro, de manhã, na sede paroquial São Pedro, Erechim. Pastoral da Juventude. Escola Diocesana de Evangelização da Juventude em 5 etapas. 5 e 6 de agosto em Barão de Cotegipe, 16 e 17 de setembro em Áurea, 14 e 15 de outubro em Erval Grande, 18 e 19 de novembro em Campinas do Sul, 16 e 17 de dezembro com local a definir. Pastoral da Saúde da Diocese de Erechim, representada em encontro do Regional Sul 3 da CNBB. Diácono Jandir Casagrande, coordenador da Pastoral da Saúde da Diocese de Erechim, e sua esposa Vera, participaram de encontro de formação do Regional Sul 3 da CNBB nos dias 7 e 8 deste mês em Porto Alegre, na Casa das Irmãs Salesianas, bairro Floresta. Inicialmente, cada coordenador apresentou a realidade da Pastoral da Saúde em sua diocese ou arquidiocese. Depois foram refletidos os seguintes assuntos: vocação leiga, missão da Pastoral da Saúde, com o padre Jean Pinheiro, da Diocese de Santo Ângelo. Sinodalidade e 60ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, por Dom Cleonir Paulo Dal Bosco, bispo diocesano de Bagé. Guia do agente da Pastoral da Saúde no Brasil, com assessoria de irmã Elise Senen, ex-coordenadora regional do setor. Enfatizou as suas 3 dimensões: dimensão solidária, que acontece através da presença samaritana junto aos doentes e sofredores, nas famílias, nas comunidades e nas instituições de saúde. Visa atender a pessoa integralmente nas dimensões física, psíquica, social e espiritual. Dimensão comunitária. Desenvolve a promoção, educação para a saúde e prevenção de doenças. Procura valorizar o conhecimento, sabedoria e religiosidade popular em relação à saúde. Dimensão sociotransformadora. Atua junto aos órgãos e instituições públicas e privadas que prestam serviços e formam ética e uma política de saúde acessível a todos. Esta dimensão foi aprofundada também pelo representante da CNBB Sul 3 junto ao Conselho Estadual de Saúde, Sr. Valdir Bongas. Fez explanação sobre o Sistema Único de Saúde e algumas propostas da Igreja Católica para ações a serem implementadas pelo mesmo. Congresso Missionário Regional. A Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Sobradinho, Diocese de Cachoeira do Sul, sediou o Congresso Missionário Regional com cerca de 100 participantes, da noite do dia 7 à manhã do dia 9. Refletiu o tema proposto para o 5º Congresso Missionário Nacional, Ide da Igreja Local aos Confins do Mundo, com o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. O congresso contou com a assessoria da irmã Regina da Costa Pedro, diretora das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, que aprofundou a temática através de 3 conferências: Espiritualidade Missionária, Corações Ardentes, Pés a Caminho, a responsabilidade da Igreja Local pela missão e até os confins da terra. No decorrer do congresso, houve testemunho de missionários e missionárias enviados além fronteiras, na Amazônia e em Moçambique, África. O congresso acolheu o Conselho Geral da Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino, que em outubro enviará 4 religiosas para compor uma nova comunidade em Micane, Moçambique. Na manhã do último dia, em missa presidida por Dom Jaime Pedro Coll, bispo de Osório e referencial da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial do Regional, os congressistas rezaram de modo especial pelo bom êxito da missão do leigo Benedito Ataguile e do padre Henrique Nais, que também serão enviados em outubro para compor a equipe missionária do Regional Sul 3 em Moma, Moçambique. Brasileiros na primeira fase da Assembleia do Sínodo dos Bispos em outubro deste ano. Dia 7, a Santa Sé publicou a lista dos participantes da primeira fase da Assembleia do Sínodo dos Bispos de 2 a 28 de outubro no Vaticano.
inclui 13 brasileiros, 5 bispos eleitos pela Assembleia da CNBB no final de abril passado. Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, Amazonas. Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, Minas Gerais. Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Santo André, São Paulo. Dom Dirceu de Oliveira Medeiros, bispo de Camaçari, Bahia. Cardeal João Braz de Avis, prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e membro nato pela função na Cúria Romana. O arcebispo de Salvador, Bahia, cardeal Sérgio da Rocha, membro do Conselho de Cardeais nomeado pelo Papa. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB e presidente do CELAM, também está na lista da Santa Sé. Além deles, há 2 leigas, Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional de Leigos do Brasil. Maria Cristina dos Anjos da Conceição, assessora nacional para Migração e Refúgio da Caritas Brasileira. 3 padres participarão na assessoria e não terão, por isso, direito a voto. Adelson Araújo dos Santos, Miguel de Oliveira Martins Filho, ambos jesuítas, e o padre Agenor Briguente de Curitiba, Paraná. Acompanhemos agora, ouvinte da Virtual, a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. A palavra de Deus é viva e eficaz. Minha saudação a todos os irmãos e irmãs que acompanham a voz da Diocese. Hoje somos convidados a refletir sobre a força da palavra de Deus. O plano de Deus Pai é de liberdade e vida digna para todos, e a palavra de Deus é a ferramenta mais importante para a realização desse plano. Caros irmãos e irmãs, o profeta Isaías compara a palavra de Deus com a chuva, dizendo: assim como a chuva e a neve descem do céu para irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, assim é a palavra que sair de minha boca. Não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendia ao enviá-la. Com isso, o profeta Isaías afirma que a palavra de Deus não falha. Ela tem uma eficácia permanente, pois ela permanece para sempre. E como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Desse modo, como a chuva tem uma força capaz de fecundar a terra árida e sedenta, assim também a palavra de Deus é portadora de força, capaz de gerar vida e esperança, coragem e ânimo a todo aquele que a acolhe com amor e a põe em prática. A palavra de Deus é a própria essência de Deus, que age nos acontecimentos, transformando a morte em vida. A grande novidade da história é que, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Em Jesus, Deus se fez humano e veio semear a sua proposta, o reino de reino. Prezados irmãos e irmãs, o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus se nos apresenta como um convite para ouvir e compreender a palavra de Deus em meio aos conflitos. O relato desse domingo inicia dizendo que Jesus, ao sair de casa, foi sentar-se junto ao mar da Galileia e uma grande multidão reuniu-se em volta dele. É o povo sedento de uma palavra, de um projeto que viesse dar sentido à sua luta e esperança de dias melhores. Se a multidão recorria a Jesus, é porque confiava nele e em sua palavra. Jesus Cristo é o portador de um novo ensinamento e o dava com autoridade. Jesus, como missionário do Pai, tem consciência de que sua missão é semear a boa semente do reino. A parábola do semeador faz as pessoas compreenderem o que Jesus quer dizer. Assim como a semente possui em si todos os germes da vida, assim também é a palavra de Jesus. A prática da justiça leva à vida, dando bons frutos. Jesus é o semeador por excelência, que não esconde a semente, a palavra do Evangelho. Em sua missão, Jesus encontrou muitas forças contrárias que não queriam que a semente por ele semeada germinasse e desse fruto. Esta parábola faz ver que as resistências ao Evangelho existiam e continuam existindo hoje também. A explicação da parábola do semeador, no final do Evangelho deste domingo, chama a atenção para os tipos de terreno. Vem-nos à mente, portanto, a seguinte pergunta:
Que tipo de terreno somos nós? Como acolhemos a palavra de Jesus? Jesus faz ver que são diversos os obstáculos à sua palavra. A semente que caiu à beira do caminho e por isso não germinou, indica a superficialidade. É aquele que não assume a palavra como orientação de sua vida. A semente que caiu em terreno pedregoso revela que de início encanta-se pela palavra, mas diante das dificuldades e perseguições, logo a abandona. A semente que caiu no meio dos espinhos aponta aquele que se deixa levar pelas preocupações do mundo e pela ilusão da riqueza, por isso ele abandona a palavra. Já a semente que caiu em terra boa preconiza aqueles que se abrem à palavra, acolhe e a vive de acordo com ela, e se produz os frutos do Espírito. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é viva e eficaz. Assim como a semente lançada na terra precisa encontrar um terreno favorável para produzir frutos, a palavra de Deus também precisa encontrar corações abertos e generosos para produzir frutos abundantes. Deixemo-nos, portanto, conduzir pela palavra de Deus e, comprometidos com ela, façamos frutificar as sementes da paz, da justiça e da solidariedade, sinais do reino anunciado por Jesus, o semeador do Pai. Deus abençoe a todos e um bom domingo. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta aqui às 11 horas e 45 minutos na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Com a oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, preparamos o coração para ser terreno fértil e fecundo para as sementes da Palavra de Deus semeadas em nossa vida. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano.